lá. Terminando o quarto mandamento, vamos para o próximo. O quinto mandamento: não matarás. A vida é sagrada. Hoje nós vamos até o parágrafo 2269, começando esse artigo 5º que consta do capítulo 2, aqueles outros mandamentos sem ser os 3 iniciais. O quinto mandamento pede estrito e inegociável respeito à vida, tanto à própria vida quanto à vida do irmão. Nós vamos ver por quê que se deve respeitar a vida, algumas citações da Sagrada Escritura fundamentando isso, e o que a Igreja nos ensina, com base também na revelação, na tradição, na Sagrada Escritura, como devemos pensar a legítima defesa. Então vamos lá, começando por umas definições, né? Sempre é assim, parágrafo 2258. O quinto mandamento, leia comigo. Não matarás. Êxodo 20, 13. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Mateus capítulo 5. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Então a gente já começa, aliás, com citações bíblicas, né? E Jesus, ele vai além, ele dá plenitude à lei. Enquanto aos antigos era dito, não cometerás o homicídio, Jesus diz, até quem age com raiva, com ódio contra o seu irmão, já está pecando, vai responder no tribunal. Então nós temos que ficar atentos também a essas questões, né? Porque envolvem essas proibições que o quinto mandamento nos traz. Aqui tem o destaque para nos mostrar que a vida não é da gente, a vida não é minha, a vida não é de ninguém. Ninguém consegue comprar a própria vida, por mais dinheiro que tenha. A vida nos é dada e nós devemos depois devolvê-la no final. A gente vem para esse mundo por dom de Deus. É um presente à vida. E a gente precisa aprender a administrá-la, descobrindo o seu sentido. E no final, depois de cumprir a vontade de Deus, devolvê-la. E aí nós teremos completado a nossa passagem pela existência terrena. Agora, se a vida é de Deus, ninguém pode reivindicar o direito de tirá-la, nem de si mesmo e nem do próximo. Por que a gente deve respeitar a vida humana? Vamos ler. O testemunho da história sagrada. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Perguntou ele.
Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso, agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. Gênesis capítulo 4. De princípio, eu acho que a gente nem precisa aqui se estender nessa explicação. Não se trata de dois irmãos Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. Mas não é também nosso intuito aqui nos estendermos a respeito disso. Porque, na verdade, o que a Escritura está nos mostrando é que todos nós somos irmãos. Abel e Caim representam a humanidade desde o princípio, como Adão e Eva também. Os seres humanos criados por Deus, ganhando o sopro da vida, por ação também do Espírito Santo, e aí todos nós somos membros da família humana, da raça humana. Por isso nós somos irmãos. E por isso todo assassinato é considerado fratricídio. Todo assassinato, todo homicídio é fratricídio. Estamos matando o irmão. Não é que seja irmão sanguíneo, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, não. Somos irmãos na raça humana. Os cristãos são humanos, são irmãos também em Cristo. E é sempre, portanto, fratricídio. Esse derramamento de sangue, que é chamado assassinato ou homicídio, ele clama a Deus, clama aos céus por justiça. Então, como somos todos irmãos, esse respeito é indicado e ordenado. Respeitar a vida do próximo. Começa pelo respeito à própria vida, porque a pessoa também não pode se destruir. Continuando, leiam comigo. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei contas do vosso sangue. Quem derramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Gênesis 9. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. Então aqui é mais uma continuação do parágrafo anterior, mostrando que o sangue derramado no assassinato, no homicídio, neste fratricídio, está sempre clamando por justiça junto a Deus. E ainda tem aqui uma referência ao sangue ser considerado sagrado, um sinal sagrado. De fato, até a gente, um simples corte em nosso corpo que causa uma pequena hemorragia, a pessoa para tudo para estancar essa hemorragia, para parar esse esvaziamento do sangue, porque o sangue, nesse caso aqui, culturalmente, há milênios, é considerado o sangue a vida. Quem perde o sangue está perdendo a vida. Mas, culturalmente, é assim. Mas o próprio Cristo vai, depois, na última ceia, mostrar o seu derramamento de sangue, que aí sim é um sacrifício de oblação perfeito para nos lavar do pecado. Então, o sangue, na espécie do vinho, é a forma, o modo como Deus também achou para estender a todas as gerações a salvação. Olha só como que o sangue é considerado mesmo até por Deus, né, como um sinal sagrado, que no nosso caso é a Eucaristia. Mais 2 parágrafos, leia comigo. A Escritura determina com precisão a proibição contida no 5º mandamento. Não mates o inocente e o justo.
O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, à regra de ouro e à santidade do Criador. A lei que proíbe tal homicídio é universalmente válida. Obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. No Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não cometerás homicídio. E lhe acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz a seu discípulo que ofereça outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. Veja, matar o inocente, quantas vezes, não é que também não, que o culpado pode ser morto, também não é por aí, mas isso é um princípio moral e ético válido para todas as gerações, em todos os milênios da existência humana. É universalmente válida essa lei, né, por todas as religiões. O assassinato, o fratricídio é proibido. Aqui, Jesus nos mostra que não só é proibido o homicídio, existe a questão da cólera contra as pessoas, do ódio contra as pessoas, da vingança contra as pessoas. E tem pessoas, uma hora nós vamos comentar isso também, que às vezes não consegue se vingar praticamente, na prática, mas no seu coração tem um desejo de vingança. E se tiver oportunidade, vai se vingar. E isso também é um pecado mortal. Está bem claro. Veja lá no Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É um resumo de toda a lei que nós encontramos nestes capítulos. E a questão da legítima defesa. Como é que a gente pode matar o outro para se defender? Vamos ver o que o magistério da Igreja nos traz. Leia comigo. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, o que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida. O outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. É legítimo, portanto, fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. O que a gente vê aqui nesses dois parágrafos é que toda pessoa tem o direito de defender a própria vida contra uma agressão. Se uma outra pessoa está querendo te matar, você, claro, vai e tem o direito de defender a própria vida, porque a vida é um dom de Deus, não é sua. Você tem que defender esse dom que é divino. Mas você não necessariamente tem que matar o agressor. Nunca se quer isso. É claro que cada caso é um caso. Sempre depois, provavelmente, vai se cair nas leis humanas, que nem sempre são perfeitas, mas o que a gente quer demonstrar com base no nosso catecismo é que a pessoa tem sim o direito até de usar violência para
impedir que a outra pessoa a mate. E se fizer isso de uma forma que evite também a morte do agressor, né, é claro que não é culpada a pessoa de jeito nenhum. Agora, se acontecer do agressor também vir a morrer, mas é como a gente diz, cada caso é um caso. De que tamanha foi a sua defesa, né? Com que agressividade também foi a sua defesa. Às vezes nós vemos casos aí de agressões, inclusive por parte de autoridades públicas, que se excedem, né, na imobilização do agressor, seja do agressor a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou à sociedade. Sempre se deve procurar, é isso, o ensinamento da igreja, que se evite matar o agressor de forma voluntária, se ele já está dominado, se ele já está contido, né? Ou para que já executar o agressor, como muitas vezes a gente vê que acontece. Mas a legítima defesa não é bem assim uma exceção, né? Toda vez você pode matar o agressor. Cada caso é um caso e está bem claro aqui que a pessoa pode até usar de violência desde que não queira matar o agressor. Continua. A legítima defesa, além de um direito, pode antes ser um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A esse título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado, destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Um pouco extenso, né? São 2 parágrafos, mas mostrando que as autoridades públicas, no caso o Estado, têm o dever de proteger os cidadãos em geral. Se esse dever é sagrado, eles também são constituídos por aí, e aqui nós vemos a polícia, o exército, inclusive, tem o dever até de repelir pelas armas agressores. E nós sabemos o quanto que certos agressores, certos terroristas, certos assassinos que não têm escrúpulos, eles precisam ser mesmo contidos. E isso é um direito legítimo do Estado. Agora, depois a gente vai ver que se eles já estão contidos, aí já podem até, sendo presos, o Estado também tem esse dever de infligir penas proporcionais ao delito cometido. E queira Deus, esse é o objetivo também das prisões, embora a gente saiba que não acontece assim, mesmo aqui em nosso país, né, que as prisões não são muito favoráveis a essa cura, né, essa medicina que o catecismo nos diz,
Mas não é porque não acontece nas nossas prisões em geral esse recondicionamento do prisioneiro, dessa expiação que ele aceite passivamente, embora isso talvez não venha acontecendo, não é porque deva ser tratado isso como regra. Não, a regra é essa, moral e ética nos recomenda que as penas sejam para expiação, contribuir para a correção do culpado. O objetivo é esse e ele nunca vai ser mudado. Agora, esse parágrafo 2267 já foi reformado agora, esse aqui é o novo, de 2018 agora, com o Papa Francisco, sobre a pena de morte. Porque antes a Igreja, entendendo de uma outra forma, via a pena de morte, às vezes, como um direito. O Papa Francisco, ouvindo toda a congregação da doutrina da fé, resolveu, decidiu, e é o que está valendo. Agora a redação é essa aqui, do parágrafo 2267, sobre a pena de morte, que fica totalmente proibida em todo o universo pela lei magistral da Igreja. Vamos ler. Durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da legítima autoridade era considerada, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. No entanto, hoje, torna-se cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não fica privada, apesar de cometer crimes gravíssimos. Além do mais, difunde-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Enfim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem tirar, ao mesmo tempo e definitivamente, a possibilidade do réu se redimir. Por isso, a Igreja ensina no novo catecismo, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e se compromete com determinação em prol de sua abolição no mundo inteiro. Então, se antes se fechava os olhos, para ver que era numa necessidade, a execução de um transgressor, agora há meios mais modernos que permitem, esses sistemas de detenção mais eficazes. Então, a pena de morte está abolida. A Igreja não aceita. Aliás, é bom a gente sempre lembrar, tem aí algum cristão, algum católico, alguma pessoa que costuma dizer assim, bandido é bom, ele é morto, Ou seja, devia matar esses bandidos tudo. Tem católico que comete agora esse pecado de concordar com pena de morte. Não pode. A pena de morte é inadmissível. E a Igreja sempre vai trabalhar para que ela não seja aplicada em nenhuma nação no mundo inteiro. 2268. O homicídio voluntário. O quinto mandamento proíbe, por ser gravemente pecaminoso, o homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves devido aos laços naturais que rompem. Preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato, mesmo a mando dos poderes públicos. Ou seja, matar, querer matar,
né? Claro, é sempre pecado grave, é um homicídio direto e voluntário. Sempre aqueles que também participam do ato, mesmo que não diretamente, mesmo que indiretamente provoquem a morte, também cometem pecado mortal, que a gente substitui aqui às vezes falando pecado grave, né? No catecismo. Matar uma criança, matar o irmão de sangue, matar o pai ou a mãe, matar o esposo, o marido ou a esposa, a mulher, são crimes graves, são pecados mortais, são pecados graves, rompem os laços familiares, consanguíneos. Eugenismo, matar pessoas deficientes, né, por preocupação com uma raça superior, isso é purificação da raça, né? Mata todos os deficientes, desde mesmo antes de nascer, como é o aborto que nós vamos ver no próximo vídeo. De higiene pública, um exemplo terrível é a matança de mendigos que muitas pessoas fazem, né? Questão de higiene, de purificação também das pessoas, limpeza da sociedade, tudo isso é claro, nada justifica um assassinato, mesmo que sejam os poderes públicos que autorizem legalmente todos esses tipos de crime. E o último parágrafo, 2269, vamos ler. O quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de condições de miséria que levem à própria morte, sem esforço por remediar a situação, constitui uma injustiça escandalosa e uma falta grave. Todo aquele que em seus negócios se der a práticas usurárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de seus irmãos, homens, comete indiretamente um homicídio que lhe é imputável. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não está isento de falta grave quem, sem razões proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem a intenção de causá-la. Então aqui são casos diferentes. Nós não temos aqui tempo para discorrer sobre cada um deles, porque muitas vezes cada caso é um caso. Mas aqui, né, se põe em perigo alguém a um risco de morte sem razão grave. Ou então, você pode socorrer alguém que está em perigo e você não socorre? Você tem condições de socorrer e não socorre? Você deixa morrer? É pecado grave. Aqui, se você está se expondo a uma miséria que te leva à morte, também é errado. Ou então, se pessoas aí inescrupulosas em seus negócios praticam agiotagem, usuras, empréstimos de dinheiro com juros altíssimos, ou todos os tipos de infrações, no saneamento, inclusive nos alimentos. Quantas vezes acontece, de permitir alimentos vencidos, prejudiciais à saúde, que vão provocar. Ou então, colocar pessoas em cárceres privados, esperando que morra. Claro que tudo isso é imputável, são pecados gravíssimos. É também assassinato. E aqui, finalmente, a gente vê que se você não quer a morte e acaba acontecendo, às vezes também é crime. Daríamos um exemplo aqui do lutador. O lutador que não quer matar o seu adversário, mas não só ele também pode estar correndo risco de vida, conforme o golpe que receber, mas também ele está podendo causar a morte do adversário, numa luta. Então, são exemplos. Cada caso é um caso, e aqui
a gente precisa ter bem claro o que o catecismo nos ensina de respeito à vida humana. Chegamos então até a esse parágrafo 2269 e olha que assuntos importantes nós temos para os próximos vídeos. A questão do aborto, a questão da eutanásia, que vem a ser isso, o suicídio. Continue inscrito no nosso canal ou se inscreva se você não se inscreveu ainda, mas participe dessa formação, porque ela é necessária. Nós precisamos conhecer o que Deus quer de nós em nossa existência terrena. Aliás, o que Ele sempre quer é que a gente permaneça com Ele. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.